Olá, muito bom dia a todos. Então, eu hoje vou fazer mais uma receita tradicional portuguesa. Vou fazer peras doces ou casadinhos. É conhecido por esses dois nomes. Portanto, acho que são uns bolinhos agora ótimos agora para a Páscoa. São muito bons e depois ficam muito bonitos. Acho que ligam muito bem agora com a Páscoa. É mais um doce que se vende nas romarias e alguns agora adotaram o sistema de os pôr com chocolate. A receita original é com marmelada. Portanto, eu vou fazer a receita original. Depois quem quiser pode recheá-los com chocolate ou como quiserem, mas eu vou fazer a receita original. Tradicional, digamos. Vamos precisar de 9 ovos, 280 gramas de farinha de trigo, 150 gramas de açúcar. Este o meu é baunilhado, quem não tiver pode usar o açúcar normal. Coco suficiente depois para envolvermos os nossos casadinhos. Portanto, raspa de laranja ou de limão. Eu neste caso vou usar de laranja. E depois marmelada para rechear as nossas peras. Se vocês quiserem usar outra fruta, o tradicional é com marmelada. Mas se quiserem podem, eu acho que uma fruta que liga muito bem é a fruta de como é que se chama? Damasco ou pêssego. Compota de damasco ou pêssego fica muito bom. Depois vamos precisar para a calda de 250 gramas de açúcar. Este é normal sem baunilha. E depois 450 gramas de água. Vamos então lá para a receita. Vamos também precisar de uma pitada de sal, mais ou menos uma colher de café. Vamos precisar também de um saco de pasteleiro e de um tabuleiro forrado com papel vegetal. Então, eu queria vos dar aqui uma dica, por exemplo, para as pessoas menos experientes que tenham dificuldades em depois em formar uma pera, usam uma colher, usam a caneta e não se preocupem que depois viramos o papel ao contrário, só para ficar mais ou menos, isto mais parece ovos que peras, mas é só para ficar mais ou menos para nós conseguimos ter domínio sobre o formato, senão depois é muito complicado, porque como a massa é muito fina, não é fácil nós controlarmos o formato do doce. Depois enfornam rapidamente, não é que podemos fazer isto e esperar aqui não, porque depois a massa esborracha-se toda. Nós temos que fazer isto e meter logo no forno. Não sei se aqui dá para fazer mais uma, mas eu depois vejo, porque está fora do tabuleiro. Depois outra coisa, enquanto estão a cozer uns, nós o que é que fazemos? Para não estar, pomos aqui uma mola e aqui outra, ou melhor, enrolamos assim e pomos aqui uma molinha para o recheio não sair para fora. Mais uma dica. O forno, eu pus o forno a 220 graus estático. Portanto, enquanto comecei a fazer a massa, pus logo o forno a aquecer. Então, estão a ver? Ficou assim. Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos virar o papel. Deste modo, dá para ver, estão a ver que se vê, para que a tinta não fique nos nossos doces. Se quiserem fazer com o lápis, podem fazer. Eu fiz com este marcador preto. Com o lápis também dá para ver-se menos. Eu fiz com o marcador preto para vocês que no vídeo vê-se melhor. Se for com lápis, eu tenho medo que vocês não vejam.
Pronto, então vou fazer aqui, estão a ver que estas aqui vão ficar de fora, que estão na parte de fora da... Se eu pôr aqui, se eu deitar aqui a massa, ela vai escorrer para baixo. Como eu disse, é uma massa mole. Vamos lá então. Então, a primeira coisa a fazer, vamos separar as gemas das claras. Não, ao contrário, aqui as gemas e aqui as claras. Porque as claras vão ter que ser batidas em castelo. Então, já separei as claras das gemas. Agora vou bater as claras, mas vou só levantá-las. Não vou bater até o fim, ou melhor, não vou bater já em castelo. Vou só levantá-las para depois juntarmos o açúcar. Então aí sim vamos batê-las em castelo até ficar bem firme. Então, as castelas estão levantadas, estão a ver que elas estão ainda líquidas. Eu agora vou juntar o açúcar aos poucos, enquanto vou batendo. E agora sim vou bater até elas ficarem em castelo para depois começar a juntar os outros ingredientes. Então aqui está as claras batidas em castelo, estão a ver? Castelo firme. E agora vamos juntar a farinha aos poucos. Vamos mexendo sempre de baixo para cima para depois por fim juntar os ovos. E, portanto, juntar as gemas. Quando eu juntar as gemas, vou juntar também a raspa do limão, ou da laranja neste caso. Recordem-se que o método é sempre de juntar de baixo para cima, para não destruir o ar que as nossas claras ganharam. Então, eu vou juntar a farinha e depois faço-vos ver quando mostrar os ovos. Então, eu já juntei a farinha toda, ela não está completamente dissolvida. Eu agora vou ajudar-me com os ovos. Com as gemas, vou simplesmente dar aqui misturá-los assim, que depois é mais fácil. E agora sim vou juntá-lo aqui aos poucos no nosso... Porque é que eu não pus logo os ovos? Porque os ovos têm bastante gordura, não é? Se nós juntarmos primeiro os ovos, o que é que vai acontecer? As nossas claras vão a bater rapidamente. Então, deixamos, primeiro dissolvemos a farinha, mais ou menos. Estão a ver que ainda tenho aqui alguns bocados de farinha, mas ela agora vai. Vamos acabar de dissolvê-la juntamente com as claras e vou juntando aos poucos e vou mexendo. Junto assim. E agora vou mexendo. Acho que vou buscar uma vara de arames, não sei se... Faço assim. Sempre de baixo para cima, de baixo para cima. Deixam sempre assim de baixo para cima, com cuidado. E agora, por fim, vou juntar a raspa também da laranja. Este é um composto que se deve trabalhar depois de pronto, porque senão ele depois abate o mais rápido possível, ou melhor seja, pô-lo no forno apenas... Se vocês não tiverem capacidade para pôr toda a massa em tabuleiros, reduzam para metade, talvez.
porque a tendência deste... Eu agora vou pôr a raspa. A tendência deste empasto, desta mistura, é a bater rapidamente. Ok. Pronto, e agora eu vou pôr isto tudo dentro de um saco de pasteleiro. Sempre de baixo para cima, recordem-se que é muito importante isso, que é para não destruir as bolhas de ar criadas pelas claras batidas em castelo. Pronto, eu agora então vou passar este empasto para o saco pasteleiro. Então eu vou usar este saco pasteleiro, ele já está furado. Vou pôr assim um biquinho assim, dobrá-lo assim, pôr o bico para aqui, para a massa não cair. E vou pôr para aqui, para dentro da nossa massa. Quem me conhece sabe que eu gosto de limpar bem as vasilhas. Gosto de aproveitar o papel, se não estiver queimado, o papel vegetal. E mesmo os plásticos também. Eu lavo bem lavadinho, ponho a secar bem sequinho. É importante que seque bem, para não ganhar mofos. Lavo com o sabão de lavar os pratos, porque temos que esparmear o nosso mundo, o nosso ambiente. Quanto menos plástico, menos engombrantes, melhor. Eu não consigo mostrar-vos porque estou sozinha. Vou retirar agora aqui a mola. E vou contornar assim a pera, mais ou menos, é só para depois termos um controle mais fácil que elas fiquem mais ou menos do mesmo tamanho. Eu vou tentar pegar no telemóvel para vocês verem como é que eu estou a fazer. Não posso perder muito tempo. Estão a ver o resultado? Eu não posso pegar nas duas coisas ao mesmo tempo, mas vou tentar fazer. Então, vocês contornam assim. Não é preciso enchê-la até ao fundo. Ai, esta eu não consigo. Pronto, é só para vocês verem. Então, estão a ver, ficar mais ou menos assim. Eu agora vou pô-los no forno o mais rápido possível. Estão a ver que já se estão a pegar uns aos outros. Eu devia ter posto um bocadinho mais distantes. Então, agora vamos fazer a calda. Vamos pôr o açúcar num tachinho. Vamos juntar a água. Vamos deixar ferver mais ou menos 1 minuto ou 2. E depois deixamos arrefecer um bocadinho para fazermos depois então os nossos bolinhos. Para mergulharmos os nossos bolinhos aqui nesta calda. Então, o forno esteve a 220 graus. Os nossos casadinhos, as nossas peras, eu vou chamar casadinhos porque eles de peras têm pouco. O formato não ficou assim grande coisa. Ficaram 8 minutos no forno a 220 graus. E eu agora vou casar os biscoitos, ou seja, vou pôr aqui a marmelada. E vou fazer também com marmelada de morango. Que acho que também ficam bons.
Depois vocês, é como eu disse, de pêssego também fica muito bom, mas eu não tenho de pêssego, que aqui a marmelada de pêssego desaparece. Não estamos. Vamos casá-los assim. Para depois passarmos, a nossa calda está a ferver, eu vou pô-la a ferver 5 minutos. Depois que ela levanta a fervura, contamos 5 minutos. Para depois mergulharmos rapidamente os nossos biscoitos, os nossos docinhos, e depois passá-los por... Vamos ter que deixar arrefecer um bocadinho a calda. Pronto, estão a ver, estes são os nossos casadinhos. O aspecto não ficou da pera, porque não, só um ou dois é que tem aspecto de pera, o resto estão todos, parece mais molinhos que pera. Mas, o que interessa é o gosto. Então agora vou agarrar aqui nas peras, vou pô-las aqui na calda, olhá-las aqui assim, e vou passá-las aqui no coco. E aqui estão as nossas peras. Então aqui estão os nossos docinhos. Eu tive que pôr aqui esta, porque estavam cheios, mas já desapareceram aqui estes daqui da frente. Aqui estão as nossas peras. Exatamente como aquelas que nós comprávamos nas feiras, nas festas. E que tanto nos recorda, a mim ao menos me recorda a Páscoa. Espero que tenham gostado. Beijinhos.